Se você quer aprender a pregar a palavra de Deus, esse vídeo é para você, especialmente para você que está começando o ministério da pregação, pregadores iniciantes, ou você que nunca pregou, mas admira o ministério da pregação, acha muito bonito pregar, quer pregar, mas não sabe manusear as ferramentas básicas de um pregador. Neste vídeo, em 4 etapas, você vai aprender como preparar uma pregação. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ao final desse vídeo você estará pronto para iniciar uma pregação. Vem comigo! Antes de tudo, vamos definir o que é a pregação da palavra de Deus. O que é pregar? Pregar é proclamar a palavra de Deus para a igreja e para quem não é igreja. Esse é o conceito básico de pregação. Se eu puder resumir a pregação, eu resumiria em 3 termos. O que é uma pregação, afinal de contas? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Bora para o primeiro passo para você preparar uma pregação? Primeiro passo para você preparar uma pregação da palavra de Deus. Anote aí. Número 1, escolha um texto bíblico. Isso aqui parece ser óbvio demais, mas é o simples que faz a diferença. E como é que você vai fazer para escolher um texto bíblico? A Bíblia tem milhares de versículos. Como é que você vai escolher um para pregar? Oração. Às vezes Deus nos dá uma palavra no nosso coração e a gente desenvolve a partir de um texto que a gente encontra. Desenvolve essa palavra a partir de um texto na Bíblia que a gente encontra de acordo com a palavra que Deus nos deu. É necessário orar várias vezes pedindo a iluminação de Deus para esclarecimento do texto. Você já orou? Agora, abra a sua Bíblia. Encontre um texto da Bíblia para você desenvolver uma pregação. Agora, esse texto precisa obedecer a alguns critérios. Primeiro critério, esse texto precisa falar com você. Sabe aquele texto na Bíblia que você lê e alguma coisa te chamou a atenção? Alguma coisa te impressionou? Se esse é o seu caso, esse é o texto que você deve desenvolver uma pregação. Se o texto não falou com você e não falou para você, vai ser difícil você falar desse texto para outra pessoa. Anota essa dica aí. Outra coisa, o texto precisa ser de sua fácil compreensão. Não queira pregar um texto que você não entendeu. Não queira se aventurar em um texto que tem palavras que você mal sabe o significado. Pregue um texto que primeiro você entenda. A primeira pessoa a entender a pregação é você. Muita gente não quer pregar mais em textos conhecidos porque acham que dele não dá mais para extrair mensagens. Mas anote isso aqui, é preferível que você pregue um texto que todo mundo conhece, mas que você entenda e explique, do que você pregar um texto difícil que você se enrole todo e não explique nada o real sentido desse texto. Outra coisa, leia o texto várias vezes. O pregador que lê o texto uma vez, 2 vezes, 3 vezes e acha que já esgotou o sentido do texto, está enganado. Leia várias vezes, 10 vezes, 15 vezes se for necessário. Leia o texto até que você consiga memorizá-lo sem precisar olhar na Bíblia. Uma outra dica, leia o mesmo texto em várias versões de Bíblia. Quando você lê o texto várias vezes e em diversas versões, você consegue captar um sentido que você não teria se lesse o texto apenas uma vez e apenas uma versão. Faça isso e você terá uma compreensão muito mais clara do texto que você deseja pregar. E agora vamos para o passo número 2. Você já escolheu o texto? Agora você vai fazer a segunda coisa. Você vai detectar quais são as ideias principais desse texto. Normalmente um texto tem uma ideia principal, mas há alguns casos em que o mesmo texto tem 2 ideias, fala de 2 assuntos. Todas as vezes que você estiver diante de um texto, você pergunta qual é a ideia principal desse texto. E como é que você faz para descobrir a ideia principal desse texto? Anote essa dica super importante. Destaque quais são as palavras mais importantes desse texto. Esse texto tem adjetivos, esse texto tem substantivos e tem verbos. Com essas 3 categorias de palavras, você vai destacar quais são as mais importantes, porque são essas palavras mais importantes que dão os principais ou o principal sentido do texto. Quando você circular ou grifar na sua Bíblia as principais palavras desse texto, cada uma dessas palavras ou frases você vai converter em um tópico.
O seu sermão, a sua pregação precisa estar dividida em tópicos. 2, 3, 4, quantos forem necessários. Eu vou escolher um texto bíblico e com esse texto nós vamos preparar uma pregação. Nós, juntos aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é a ideia principal desse texto? A gente vai montar nossa pregação e eu preciso saber qual é a ideia principal desse texto. A ideia principal desse texto está bem aqui, é o chamado para a comunhão de Jesus Cristo. Agora, esse texto tem palavras-chave, tem palavras importantes e são essas palavras importantes que nós vamos destacar. Primeira palavra importante que vamos destacar, e essa primeira palavra vai ser o nosso primeiro tópico da mensagem. Fiel. Fiel é Deus. Então, o primeiro tópico você poderia colocar a fidelidade de Deus. Você vai tratar da fidelidade de Deus em um tópico. Segunda palavra principal desse texto, chamados. Você grifa essa palavra. E em cima dessa palavra você constrói o segundo tópico, que eu posso colocar o chamado de Deus. Terceira palavra principal nesse texto, comunhão. E aí você constrói o seu terceiro tópico, comunhão de Jesus Cristo. Essas são as três principais palavras desse texto. E em cima dessas principais palavras você pode desenvolver os seus tópicos. E esses tópicos são explicativos. Agora que você já destacou as principais palavras do texto e cada palavra virou um tópico, você vai fazer perguntas a essas palavras. E a partir dessas perguntas você vai encontrar respostas que são as explicações do texto. Por exemplo, o primeiro tópico, fiel. Mas fiel o quê? Que fidelidade está se tratando aqui? Está se tratando da fidelidade de Deus. Você vai tratar da fidelidade de Deus no contexto desse capítulo 1. Número 2, chamados. Mas que tipo de chamado aqui o apóstolo está se tratando? É chamado ministerial? É chamado para a salvação? Que tipo de chamado o apóstolo está tratando nesse texto? Essa é uma pergunta importante. Número 3, comunhão. O que é comunhão? Explique o que é comunhão. Explique que implicações tem a comunhão com Jesus Cristo para a vida da igreja. Então, em resumo, fidelidade. O que é fidelidade? O que significa dizer que Deus é fiel? O que significa dizer que eu tenho um chamado? Tudo isso são explicações que contém dentro da sua pregação, dividida em tópicos para ficar organizado, para não ficar uma pregação bagunçada que ninguém sabe o que você está tratando quando chegar no final da pregação. E agora vamos para o passo número 3. Você agora já descobriu quais são as ideias principais do seu texto. Agora você vai para o número 3. Passo número 3, observe o contexto do texto que você leu. O contexto são os versículos que vêm antes e depois do texto que você leu. Nunca leia, aliás, nunca pregue em um texto em que você não leu o capítulo inteiro, onde aquele texto está contido, ou às vezes o livro inteiro, onde aquele texto está contido. Engana-se quem pensa que os textos estão isolados na Bíblia. Não estão, gente. Há textos que, se forem interpretados sem considerar o contexto, você vai dar uma interpretação que não é a interpretação que o autor da Bíblia quis dar. Isso é muito sério. É por isso que tem heresias sendo pregadas, porque as pessoas descontextualizam o texto, tiram do texto um sentido que não é aquele que está presente no texto. Então, nenhum texto está isolado, nenhum texto deve ser lido fora do seu contexto. Bora aplicar isso ao versículo que nós lemos aqui, 1 Coríntios 1:9. Quando Paulo disse que Deus é fiel, aliás, que fiel é Deus. Você se pergunta, mas por que parece que do nada, Paulo está falando de outras coisas, do nada ele começa a falar de fiel é Deus? Por que Paulo fala que fiel é Deus? Porque, contexto, versículos 7 e versículos 8 do capítulo 1 de Coríntios, Paulo fala de promessa. Associamos fidelidade de Deus às suas promessas, ao cumprimento de suas promessas. Então, que promessa que Paulo fala? Versículo 7, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala dessa promessa, uma única promessa em dois termos diferentes, né? O arrebatamento da igreja. Essa é uma promessa. E a essa promessa, Deus é fiel. Por isso que ele fala que Deus é fiel. E agora vamos para o segundo tópico da nossa pregação. Chamados. O chamado de Deus. Por que Paulo usa essa expressão que nós somos chamados para a comunhão? Em que contexto Paulo usa essa expressão? Veja, no capítulo 1, versículo 1 desse mesmo capítulo, Paulo fala do chamado dele como apóstolo. Paulo, chamado apóstolo de Cristo, chamado ministerial. Capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos.
O primeiro chamado que Paulo fala é o chamado ministerial apostólico. O segundo chamado é o chamado à santidade. E o terceiro chamado, que é o texto que nós lemos, é o chamado à comunhão com Jesus Cristo. Se no primeiro chamado eu sou chamado para um ministério, no segundo chamado eu sou chamado para ser santo, para me separar do mundo. E no terceiro chamado eu sou chamado para me unir com Cristo, que é o chamado à comunhão. Esse é o contexto. No caso específico aqui, você vai abordar a comunhão com Jesus Cristo. Mas você pode abordar o chamado nessas três dimensões. Outra coisa, por que Paulo fala de comunhão? Gente, isso aqui é muito interessante. Por que Paulo fala de comunhão com Jesus Cristo? É porque no versículo 10, que é os textos, a partir do versículo 10 até o versículo 17, que são os textos que vêm depois do texto que eu li para pregar, a igreja de Corinto é demonstrada aqui, era uma igreja desunida, não tinha comunhão com o outro. Então, por que Paulo usa comunhão com Jesus Cristo? Porque se eu tenho comunhão com Jesus, obrigatoriamente eu terei com meu irmão. Nunca prepare uma mensagem sem observar o contexto daquele versículo que você está lendo. Senão você vai dar interpretação errada, fazer aplicações erradas e a pregação vai terminar uma bagunça. Agora, passo número 4 para a gente finalizar a nossa pregação. Você já leu o texto, você já descobriu a ideia principal do texto, você já observou o contexto, agora número 4, você vai aplicar o texto à vida dos seus ouvintes. O que é ler o texto? É decodificar as palavras. O que é explicar o texto? É dizer, em outras palavras, o que aquele texto diz. Quem explica, diz aos ouvintes aquilo que não está claro no texto. E a função do pregador é explicar o texto. O que significa aplicar o texto? É mostrar para os meus ouvintes o que esse texto tem a ver comigo. Tá, Deus é fiel, mas e daí? O que isso tem a ver comigo? Deus me chamou, tá, mas e o que isso tem a ver comigo? Que implicações isso tem para a minha vida prática? A aplicação sempre é prática. Por exemplo, nosso primeiro tópico, tá, Deus é fiel, ou fiel é Deus, primeiro tópico. O que isso quer dizer para mim, gente? Aí você vai aplicar o texto. O que significa para os meus ouvintes dizer que Deus é fiel? É que Ele não vai me decepcionar. É que eu não posso ficar me preocupando desesperadamente, é que eu não posso ficar como louco ansioso, é que eu preciso descansar, porque a fidelidade de Deus me dá segurança, me dá descanso, me dá fé, me dá crença no futuro de que Deus está no controle de tudo. Isso é a aplicação e você vai aplicar também sobre o chamado de Deus, você vai fazer a sua aplicação sobre a comunhão com Deus também. Você precisa aplicar. Se você só explicar e não aplicar o texto, vai ficar improdutivo, porque os ouvintes vão ficar questionando, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Onde é que eu posso usar isso na minha vida prática? Entenda sempre isso, a aplicação é o uso prático daquela mensagem teórica que você pregou. E aí, ficou claro para você como preparar uma pregação? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você que está iniciando uma mensagem. De repente você que está até insatisfeito com o nível de pregação que tem feito sucesso nos dias de hoje, muitas pregações que não obedecem esses critérios básicos. O objetivo do pregador é só gerar emoção nos outros, só fazer os outros gritar, pular. Mas você que está começando o ministério da pregação, entenda uma coisa. Se você pegar o microfone para pregar, mas não explicar o texto e aplicar, você fez outra coisa, menos pregação. Então, em resumo, 4 passos para você preparar uma pregação. Leia o texto. Segundo passo, detecte a ideia principal do texto. Terceiro passo, descubra o contexto, observe o contexto em que aquele texto está inserido. E quarto passo, aplique o texto na vida dos seus ouvintes. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Escreva aí nos comentários. Eu posso gravar outros vídeos explicando sobre esse assunto. Esse vídeo é apenas uma miniatura da grandiosidade que é o Ministério da Pregação. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.